um termo que, na verdade, é uma figura de linguagem que ele chamou de paisagem epigenética. Eu sei que epigenética hoje é uma coisa que tem um significado completamente diferente desse que o Addington utilizou lá nos anos 50. Mas a ideia que ele teve é bastante interessante para a gente poder entender esse processo, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento de um sistema biológico. A ideia do Waddington era basicamente a seguinte: o genótipo dos indivíduos, ele estabelece uma paisagem em relevo, onde efetivamente, pela ação dos efeitos ambientais, vai ocorrer o desenvolvimento. Então, não que o genótipo seja capaz de determinar um determinado fenótipo, um fenótipo específico, mas ele determina uma gama de fenótipos possíveis. Esse conceito está muito associado com o conceito que a gente chama hoje de norma de reação, né? Então, ainda que um genótipo não determine um fenótipo, ele determina uma gama de fenótipos possíveis. E a maneira com que o genótipo vai absorver esses efeitos ambientais ao longo do desenvolvimento, ela vai se dar de maneira a, vamos dizer assim, fazer com que o desenvolvimento ocorra dentro desses vales que são criados pelo genótipo do indivíduo, né? Isso é uma primeira tentativa de integrar efetivamente e tentar explicar essa relação entre genótipo, ambiente e fenótipo, né? Tentando modelar isso, criando modelos de modo que a gente pudesse pensar nisso, né? Então, o Waddington, de fato, pensou bastante nisso, criou essa figura, e a partir daí apareceram várias ideias, efetivamente, né? Eu destaco aqui uma segunda ideia, um segundo conjunto de conceitos, né, que remonta ao Lewontin, lá nos anos 70, onde ele sugeriu a existência de dois espaços. Um espaço que ele chamou de espaço genotípico, ou de genótipos, e um espaço que ele chamou de espaço fenotípico, ou de fenótipos. E segundo o Lewontin, o processo de evolução ele ocorre numa interação entre esses dois espaços. Então, o que ele demonstra, o que ele sugere é o seguinte: nós temos uma população que tem uma constituição genética G1, por exemplo, onde existe variação genética, né? Nós estamos contemplando aqui toda a variabilidade genética que existe dentro de uma população. Esse genótipo dos indivíduos que compõem essa população, ele se reflete no espaço fenotípico em um conjunto de fenótipos que vão interagir entre si, que vão interagir com o ambiente, né? E vão sofrer, obviamente, efeito da seleção, efeito das condições de estresse do ambiente, de modo que alguns desses indivíduos vão ser menos viáveis ou vão ser menos fecundos, de modo que eles vão, vamos dizer assim, sobreviver com uma probabilidade menor. Vai ocorrer literalmente o que a gente chama de seleção do ponto de vista fenotípico, que em última instância altera ou desloca, né, a constituição genotípica da população no espaço genótipo. Então, nós não temos mais a mesma constituição genotípica dos indivíduos que vão participar dos eventos reprodutivos para a geração seguinte, em relação àquela que nós tínhamos quando esses indivíduos foram efetivamente produzidos na geração anterior, né? E aí, obviamente, esses indivíduos eles vão se recombinar, eles vão se intercruzar, vai ocorrer recombinação, vai ocorrer mutação, e essa população, então, se desloca no espaço genotípico para um ponto chamado G2, aqui identificado como G2. Essa constituição genotípica G2 vai se refletir no espaço fenotípico, num ponto chamado aqui P2, que novamente vai ser deslocado pelos efeitos das condições de ambiente, das condições de restrição, efetivamente, à sobrevivência de todos os indivíduos. Esse deslocamento implica num deslocamento no espaço genotípico, que quando ocorrer a recombinação, quando ocorrer o intercruzamento, vai deslocar novamente a constituição genotípica. Então, é uma figura, um modelo interessante para a gente poder pensar que existe esse fluxo, vamos dizer assim, de informação, né, que vem do genótipo até o fenótipo, ocorre uma interação do ponto de vista biológico entre indivíduos da mesma espécie e com outras espécies e com outros fatores bióticos e abióticos, efetivamente, do ambiente, que acaba implicando uma mudança na constituição da população do ponto de vista genético, pela ação da seleção, da ação da deriva, inclusive, né, que acaba deslocando isso no espaço genotípico, e a evolução acaba acontecendo, então, no espaço genotípico, em função do que está acontecendo no espaço fenotípico. Não deixa de ser uma maneira bastante interessante de se pensar e enxergar a existência desses dois espaços. Vocês vão ver que o que a gente vai fazer, o que a biologia do século XXI vai fazer efetivamente, é criar várias camadas entre esse espaço genotípico e o espaço fenotípico.
de modo que, no fundo, a gente consegue enxergar esse processo de uma maneira muito mais refinada do que saindo do genótipo e pulando para o fenótipo efetivamente. Existem várias camadas aí que podem ser exploradas, trazendo uma série de informações interessantes para as duas extremidades, né? Se a gente chamar esses dois planos aí de planos que são literalmente opostos. Bom, o Lewontin considera ainda que, ao nível individual, esse processo é um pouco diferente. O espaço genotípico, na verdade, ele contribui para a formação do que ele chamou de fenótipos internos. Isso é interessantíssimo do ponto de vista das nossas análises hoje em dia, né? Quando a gente fala da avaliação da expressão gênica, isso é uma informação genética ou uma informação fenotípica, né? Quando a gente fala do nível de expressão de um conjunto de proteínas, né? Isso é informação genética, ainda que seja uma informação molecular ou uma informação fenotípica, né? Então, na verdade, isso tudo cai dentro do contexto que a gente chama de fenótipos internos. Eu incluiria aqui, inclusive, os fenótipos que a gente chama de fisiológicos, né? Essas mensurações fisiológicas que a gente faz, sobretudo em plantas, né? Onde a gente tem um monte de caracteres fisiológicos que a gente pode utilizar para caracterizar o fenótipo dos indivíduos. Mas são fenótipos internos. Se a gente pensar em plantas, eu vou ter um certo viés da minha formação e utilizar em exemplos em plantas, mas é facilmente transponível para espécies animais, obviamente, de micro-organismos, né? Mas a ideia é que esses fenótipos internos, em última instância, eles vão determinar um conjunto de fenótipos que são efetivamente externos, né? Onde os indivíduos vão expressar esses fenótipos sob a forma de produtividade, sob a forma de apresentar ou não resistência a uma determinada doença, a um determinado fator abiótico, como estresse hídrico, o falto por excesso de água, temperaturas e assim por diante, né? Esses fenótipos externos, eles acabam por interagir com outros fenótipos externos de outros indivíduos, né? Com os quais eles se relacionam dentro de um sistema agrícola, por exemplo, e acabam criando uma condição de ambiente, ou influenciando essa condição de ambiente para outros indivíduos. Isso acaba retornando como um efeito dos próprios fenótipos, nos próprios fenótipos internos, de modo que isso acaba se refletindo aqui. Nós temos um ciclo iterativo aqui ao longo do desenvolvimento de uma determinada espécie, né? Então, são modelos que nos ajudam a tentar entender essa equação, né, lá, que é bem básica da genética, efetivamente, né, de que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Hoje nós sabemos que existe uma interação de genótipo com ambientes, mas a tentativa de tentar, vamos dizer assim, compreender como esse processo efetivamente se dá do ponto de vista biológico, né, molecular, químico, físico. Nós precisamos destrinchar essas relações de modo que a gente possa entender como o sistema biológico funciona efetivamente, que é uma condição, não vou dizer que é essencial, imprescindível, mas uma condição que seguramente vai nos permitir fazer a manipulação desse sistema de uma maneira muito mais eficiente do que a gente vem fazendo, né? Essa é a ideia. Bom, como eu disse, existe um certo viés, né, de plantas pela minha própria formação, mas eu gostaria de refletir sobre o que acontece numa planta ao longo do seu desenvolvimento, a quantidade de fatores com as quais uma planta se relaciona durante o seu desenvolvimento, desde a emergência da semente até a produção, né, das sementes na geração seguinte. Então, se vocês imaginarem, né, existe uma quantidade enorme de fatores que afetam as plantas ao longo da vida de um indivíduo, ou de uma determinada população, né? Para começar, da força da gravidade, que é inexorável, né, até que se prove o contrário, todos nós estamos sujeitos a ela na superfície terrestre. Essa força tem um efeito enorme sobre o desenvolvimento das nossas plantas. Fatores que a gente chama de fatores abióticos, temperatura, luz, o próprio vento, afeta em grande parte o desenvolvimento das próprias árvores, né? E fatores abióticos, né? Fatores bióticos, né? Que poderiam incluir a presença de patógenos, de micro-organismos, simbiontes, né? Inclusive dentro das próprias células ou dos tecidos vegetais, fatores parasitas, herbívoros, né? Obviamente, e além dos componentes que são essenciais para a sobrevivência da planta, tipicamente os nutrientes, a disponibilidade de água, a disponibilidade de CO2 e a disponibilidade de oxigênio, né? Então, na verdade, a planta ela precisa desenvolver nesse sistema, interagindo com todos esses fatores, mas respondendo a todos eles de uma maneira, vamos dizer assim,
adequada, de modo que possa acontecer o desenvolvimento, né, e possa acontecer o fechamento do ciclo de vida de uma planta. Eu costumo dizer que uma das coisas mais complicadas que a gente se depara é quando a gente pensa assim, será que existe algum gene na planta que está relacionado à produtividade, especificamente, né? E aí a pergunta que eu sempre faço é assim, será que existe algum gene na planta que não está relacionado à produtividade, né? Porque qualquer gene que afete a resposta ou a relação da planta com qualquer um desses fatores é um gene que está relacionado com produtividade. Produtividade é um caráter final, que é resultado de um monte de processos que tem que dar certo para que a gente possa ter elevadas produtividades, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento desses organismos, né, existe todo um sistema que foi moldado do ponto de vista evolutivo para que a planta sobreviva, para que ela possa efetivamente se desenvolver no ambiente que nós temos hoje em dia, que é um ambiente dinâmico, né? Além, não precisamos nem falar em aquecimento global nem nada, mas o próprio ambiente no qual as plantas se desenvolvem é um ambiente dinâmico e a planta não tem a possibilidade de se locomover. Então, ela tem que lidar com esses fatores de uma maneira bastante, vamos dizer assim, flexível, né? Daí a homeostasia, tipicamente, é bastante elevada em plantas, ou seja, a capacidade dela suportar essas condições de estresse é bastante relevante, né? Se a gente der um zoom do ponto de vista, vamos dizer assim, físico, efetivamente, nesse processo, a gente vai ver que a gente poderia perceber isso, né, modelando isso com um pouco mais de detalhes, aumentando a resolução dessa análise, onde, de um lado, nós teríamos as condições de estresse, que efetivamente afetam essas plantas o tempo inteiro durante o seu desenvolvimento, e, obviamente, o efeito desses estresses depende de uma série de fatores, daí a dificuldade que muitas vezes a gente tem de estudar os efeitos desses estresses, porque a severidade do estresse, ou seja, a força com que ele está acontecendo, ela afeta a resposta. A duração, você pode ter um estresse moderado, mas se ele ocorrer durante um certo período de tempo, o efeito dele pode ser maior, né? O número de exposições, então você pode ter estresses que sejam moderados, curtos, mas ocorrem frequentemente. Isso afeta, sobretudo, no caso de espécies arbóreas que têm ciclos mais longos, e, obviamente, a questão da combinação de estresses. Muitas vezes o estresse, ele é respondido, ele é absorvido pela planta de uma maneira muito tranquila, desde que ela não esteja sobre um outro estresse, tipicamente um estresse nutricional, onde ela vai perder a habilidade de se relacionar com o primeiro. Então, essa composição de estresses aí é tão importante quanto os demais fatores de cada um dos estresses isoladamente. Então, a planta, ou, na verdade, o indivíduo, ele percebe esses estresses efetivamente do ponto de vista biológico, né? Começando pelo órgão ou tecido no qual ele vai perceber esse estresse efetivamente, passando pelo estágio de desenvolvimento onde esse estresse vai ocorrer. Em plantas é sabido a sensibilidade que as plantas têm de estresses que ocorrem, por exemplo, na fase do florescimento, onde uma planta, em geral, ela está mais suscetível a esses efeitos do que nas outras fases, onde ela consegue muitas vezes se recuperar. E, obviamente, isso tem tudo a ver com o genótipo do indivíduo, efetivamente, né? Então, a reação que ocorre quando a planta ou o indivíduo absorve esses efeitos, esses fatores, né, que são estressantes nesse contexto aí, pode ser uma reação de resistência. Eu diria aqui que até a gente poderia ter um intervalo entre a resistência e a suscetibilidade. Existe uma reação que a gente chama de tolerância, onde a planta sofre, mas isso acaba não impactando no produto final que muitas vezes nos interessa. De modo que a planta pode, obviamente, sobreviver, continuar crescendo, lidar com esse estresse, ou ela pode, inclusive, morrer efetivamente num caso extremo, né? Então, isso é um zoom em relação àquele slide anterior. E a gente pode dar um zoom um pouco maior. Ou seja, esse processo, efetivamente, ele tem que ocorrer do ponto de vista molecular, não tem mágica, né? Ele está ocorrendo fisicamente, quimicamente, do ponto de vista molecular. Então, quando a planta sofre essas condições de estresse, de alguma maneira, fisicamente ou quimicamente, ela vai perceber essa condição de estresse ao nível celular. Então, existe um mecanismo, existem vários mecanismos, na verdade, de sensibilidade, de reconhecimento da presença desses estresses. Esses mecanismos passam por um processo de sinalização, tipicamente um processo que a gente denomina de transdução de sinais, que vai redundar em uma alteração dos níveis de expressão gênica, lá dentro do núcleo, efetivamente, de modo que a planta possa reagir a essa condição de estresse, uma reação que começa na célula, que transmite-se para o tecido e pode afetar, obviamente, o próprio desenvolvimento de um órgão
de uma maneira irreversível, né? Então, altera-se o metabolismo celular, efetivamente, nesse contexto, como uma resposta a essa condição de estresse. E aí nós temos dois tipos de respostas típicas. A resposta fisiológica, que é o que a gente chama de homeostasia fisiológica, que em geral é reversível, e uma resposta de desenvolvimento, que é em geral irreversível, porque ela afetou o próprio desenvolvimento da planta, né? Se a gente der um zoomzinho a mais, nessa mesma condição, nós vamos ver que esse processo, ao nível molecular, ele também pode ser descrito. E hoje em dia existem ferramentas para se fazer isso, né? Então, essa percepção desses sinais externos, ela se dá quimicamente pelos receptores de membrana, que vão captar a presença desses sinais do lado externo da célula, vão transmitir esses sinais numa cadeia de eventos, efetivamente, de transdução de sinais, e esses sinais vão parar lá dentro do núcleo, na maquinaria de regulação da expressão gênica, efetivamente, dos eucariotos. De modo que ocorra uma resposta em termos de fatores de transcrição que vão ativar a transcrição e vão ativar a expressão de um conjunto de genes que vão responder em conjunto àquela condição de estresse que a planta está submetida ou que o indivíduo está submetido de modo geral, né? Essa alteração pode se dar efetivamente, inclusive, alterando a forma da célula, né, a estrutura celular, efetivamente, a composição de parede, no caso das plantas, efetivamente, ou pode se dar por uma alteração bioquímica, que pode, inclusive, ser reversível, em geral, via um mecanismo de alteração fisiológica. Então, é fácil perceber que, na medida que a gente vai aumentando a resolução dessa nossa observação, a gente vai se aproximando, né, do nível genético molecular mais básico, efetivamente. Então, existe uma relação muito clara entre o que a gente observa do ponto de vista fenotípico e aquilo que ocorre do ponto de vista molecular. O problema é que é uma relação que envolve uma quantidade enorme de elementos, tanto ao nível de proteoma, quanto ao nível de transcriptoma, quanto ao nível do próprio conjunto de genes que está envolvido, que podem sofrer processos de metilação ou não, né, que podem sofrer variações alérgicas entre indivíduos diferentes, que fazem com que essa resposta não seja tão simples. Eu sempre digo que esse é o grande desafio da biologia do século XXI, não é só descrever os genomas, não é só sequenciar os genomas, montar os genomas, mas é entender como os genomas funcionam. Isso é muito mais complicado, né? Mas é exatamente essa a abordagem, a ideia que está por trás de todos esses métodos que a gente chama de biologia integrativa. Bom, nos livros de genética molecular mais básicos que nós temos, esse tipo de figura aparece. Nós sabemos que existe um fluxo da informação que está lá no genoma. Esses genes, ou uma fração relativamente pequena desses genes, ou desse genoma como um todo, é constituída por genes que são codificantes, efetivamente. Esses genes são transcritos, efetivamente, em RNAs mensageiros, que, por sua vez, vão ser traduzidos em todo um conjunto de proteínas que a gente chama de proteoma. Existe splice alternativo, existe uma série de mecanismos que tornam esse processo bastante complexo, e, obviamente, esse proteoma, em última instância, é o que vai dar origem a toda a bioquímica da célula e ao funcionamento da célula, que, em última instância, é responsável pelo fenótipo. Eu só adicionaria nessa figura a existência de uma camada intermediária entre o genoma e o transcriptoma, que é justamente a epigenética, no senso mais recente, não do Warrington, mas no senso mais recente, que é efetivamente uma informação que não está na sequência de pares de base no genoma, mas ela é capaz de afetar todo o mecanismo de expressão gênica e, portanto, afeta, obviamente, o mecanismo de transcrição, afeta a composição do transcriptoma, que, por sua vez, pode ser editado, pode ser processado, pode ser regulado, de modo que isso afete efetivamente o proteoma e, obviamente, o fenótipo final. Então, essas camadas, elas são as camadas mais básicas, mas, obviamente, existem camadas intermediárias que a gente pode destacar nesse contexto aí. Bom, o que aconteceu nos últimos anos, sobretudo nos últimos 20 anos? Na verdade, no início dos anos 90, esse processo começou, mas começou, na época, a gente achou que a gente estava andando de Fórmula 1, né? Porque quando a gente começou a sequenciar genomas utilizando a tecnologia Sanger, falou, agora nós vamos conhecer tudo, efetivamente. Mas a gente estava completamente iludido, né? Como eu espero que a gente esteja iludido no que vai acontecer daqui a 10 anos, a gente torce para que uma tecnologia ainda mais revolucionária apareça, de modo que tudo isso se torne viável do ponto de vista econômico com os recursos que a gente tem, né? Mas o fato é que a partir dos anos 2000, na verdade, segunda metade dos anos 2000, 2006, 2007, e seguramente a partir dos anos 2010,
nós passamos a dispor de um arsenal tecnológico que nos permite sequenciar genomas como jamais a gente fez, ainda que existam dificuldades que existem e são fortes até hoje, né? Mas a gente, de fato, passou a sequenciar genomas, sequenciar transcriptomas, ou seja, claro que é possível fazer ensaios usando chips de expressão gênica, mas hoje em dia a gente consegue fazer isso usando ferramentas que são muito mais poderosas do que os próprios chips de expressão. Então, a gente consegue sequenciar transcriptomas inteiros e avaliar o nível de expressão de cada um desses genes, de cada um desses transcritos, do ponto de vista quantitativo, né? A proteômica avançou enormemente nos últimos anos, né, com a utilização dessas tecnologias de espectrometria de massa. Então, a gente, na verdade, consegue efetivamente caracterizar o proteoma dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, de uma maneira bastante específica, quantitativa, não só pela presença e ausência, mas, inclusive, de uma maneira quantitativa de um bom número de amostras, né? E o próprio metaboloma. É uma coisa que a gente ainda está, vamos dizer assim, arrastando, mas existe, vamos dizer assim, tecnologia que a gente poderia chamar de metabolômica, no sentido que a gente poderia caracterizar todos os metabólitos que existem dentro de um determinado tecido. Essa parte de metabolômica é um pouco mais complicada, porque, na verdade, as classes de metabólitos, elas são distintas, né? Então, é difícil você imaginar que uma única plataforma vai ser capaz de caracterizar todos os metabólitos que uma planta está produzindo efetivamente. Porque, na verdade, existem várias classes desses metabólitos que vão demandar tecnologias diferentes. Mas nós temos um bom arsenal que permite que a gente identifique esses metabólitos que estão sendo produzidos. Então, observe que, como nunca antes imaginado, efetivamente, na nossa história moderna, nós somos capazes de caracterizar cada uma dessas etapas, efetivamente, e, como eu disse, eu incluiria aqui, dentre o genoma e o transcriptoma, toda a caracterização da epigenética, que é possível de ser feita hoje em dia de uma maneira bastante eficaz, né? Então, obviamente, tudo isso resulta em bancos de dados que são gigantescos, né? Isso começa com as próprias sequências de DNA, com os próprios bancos de dados que integram ferramentas, ou os dados de transcriptômica, de proteômica, de metabolômica, onde a gente consegue tratar esses dados de uma maneira conjunta, identificando padrões de relação, de correlação de comportamento e, inclusive, de relações causais, efetivamente, né? Eu vou comentar rapidamente sobre isso, de modo que a gente possa integrar tudo isso em o que a gente chama de redes, networks, né? Onde, efetivamente, esses elementos de diferentes camadas podem ser integralizados numa tentativa de se entender como tudo isso funciona. Então, sobretudo a partir dos dados quantitativos, isso é muito importante, né? Todas essas análises só vão redundar em um conhecimento que é, de fato, robusto, se nós formos capazes de quantificar cada um desses fenômenos, né? Então, com esses dados quantitativos, efetivamente, dos genes, dos produtos desses genes, da função com que esses genes desempenham, que vem lá com a anotação desses genes, né? E das próprias vias metabólicas nas quais esses genes atuam, a gente consegue integrar essa informação e produzir, de fato, um conhecimento biológico que, como eu sempre comento, é fundamental para que a gente possa aumentar a eficiência dos nossos mecanismos de melhoramento genético, né, e de engenharia metabólica, que seria um futuro, efetivamente, que se vislumbra quando tudo isso vier a se tornar uma realidade, vamos dizer assim, mais cotidiana. Certo? Ok. Bom, eu vou só ilustrar rapidamente com alguns trabalhos o que é possível de se fazer, pensando aqui em redes de genes, pensando em expressão desses genes. Isso é possível de se fazer com proteínas, isso é possível de se fazer integrando o proteoma com o transcriptoma, efetivamente, né? Então, a ideia básica aqui é, através da expressão de todos esses genes em conjunto, a gente conseguir estabelecer essas redes, né, que a princípio são simplesmente redes de co-expressão, ou seja, a gente conecta genes que têm expressão, perfis de expressão parecidos em várias condições, efetivamente, mas essas redes podem se tornar um pouco mais complicadas e podem se tornar mais informativas, né? Então, essas redes têm várias aplicações, uma delas é a própria anotação de um gene. Então, muitas vezes, quando a gente identifica um gene, que a gente está chamando aqui de query gene, e estabelece que esse gene está relacionado com alguns genes sobre os quais a gente tem alguma informação sobre o que eles fazem, o papel desses outros genes, e, obviamente, a gente identifica essa relação com outros genes que não foram anotados,
sobre os quais a gente não tem conhecimento nenhum, obviamente isso vislumbra a possibilidade de que esse gene possa também estar associado às vias ou ao papel que esses genes que já foram anotados desempenham. Essa é uma ferramenta de anotação gênica que é bastante interessante, que pode ser utilizada para focar as nossas atenções do ponto de vista de pesquisa para caracterizar genes específicos, né? Mas mais do que isso, né? Então, existem iniciativas mundo afora que tentam analisar ou caracterizar esses perfis de expressão gênica, pensando na variação que existe na expressão desses genes entre diferentes tecidos. Então, esse cluster, na verdade, esse mapa de calor que está expresso aqui do lado esquerdo, ele representa um estudo de clusterização, né, de agrupamento dos perfis de expressão de diferentes tecidos. Aqui são 60 tecidos ou condições ou estágios de desenvolvimento, né? Então, isso aqui é uma coisa que nos permite associar padrões de expressão a diferentes tecidos ou diferentes estágios de desenvolvimento. Do lado direito aqui, nós temos, na verdade, genótipos. Então, a gente faz o estudo da expressão global do genótipo como um todo, né? Então, é como se nós tivéssemos aqui um banco de germoplasma, e aí aparece a importância gigantesca que esses bancos têm nesse tipo de estudo. Nós temos, então, uma variação aqui entre genótipos, e a gente faz um estudo da variação da expressão desses genes entre diferentes genótipos numa determinada condição, né? Esses cortes, condição específica e genótipos específicos, eu vou comentar a respeito deles daqui a pouquinho. Mas o fato é que nós temos uma análise de clusterização aqui, condicionando, vamos dizer assim, avaliando genes que são diferencialmente expressos entre diferentes genótipos. E a gente consegue integrar essas informações e perceber que existem genes que se diferenciam entre genótipos e entre tecidos. Existem genes que se diferenciam especificamente entre tecidos ao longo do desenvolvimento. Existem genes que se diferenciam em termos de expressão para diferentes genótipos. Existe toda uma gama de genes que a gente poderia considerar como sendo genes constitutivamente expressos, independente da condição, independente da fase de desenvolvimento, independentemente do genótipo. Então, isso nos ajuda a focar numa tentativa de entender novamente como esse sistema genético funciona para determinar o fenótipo global da planta efetivamente. Bom, essas relações que estão descritas nessas redes de genes, né, elas podem ser simplesmente o que a gente chama de redes de coexpressão. Então, são genes que estão expressos nas mesmas condições ou não estão expressos nas mesmas condições. Elas podem ser expressas evidenciando a relação que existe em termos de associação entre esses genes. Então, para que haja uma associação, ela tem que ser uma associação mais forte. Ela é uma associação que tem significância estatística, efetivamente. E, hoje em dia, existem metodologias que nos permitem, inclusive, estabelecer associações que têm direção, né? Isso, para mim, foi uma das coisas mais surpreendentes quando eu me deparei com esses métodos. A gente está acostumado a pensar em correlação, né, entre duas variáveis, como sendo uma medida de associação entre elas que não tem direção. Em duas variáveis só, de fato, é impossível a gente perceber a existência de direção. Mas quando a gente pega várias variáveis, é possível você perceber que uma variável afeta a outra, mas a outra não afeta ela, quando você faz uma análise global, colocando cada uma dessas variáveis como variável resposta efetivamente. É exatamente isso que está por trás desses métodos que eu gostaria de mencionar aqui. Então, na verdade, a construção dessas redes de genes faz uso de uma parafernália computacional, estatística, e efetivamente utilizando hoje em dia, inclusive, modelos baseados em aprendizado de máquina, em redes neurais, tem toda uma sofisticação aí de modelos bayesianos ou utilizando modelos frequentistas, né, que nos permite efetivamente construir redes que relacionam esses genes de uma maneira bastante explícita. Então, aqui é só para ilustrar como seria possível identificar como um gene, como a expressão de um gene pode ser fruto da expressão dos demais e não o contrário, né? A gente interroga cada um dos genes em relação a todos os demais, tenta construir modelos onde a gente identifica entre os demais quais são aqueles que estão associados à expressão desse gene final, e faz isso para cada um dos genes específicos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é como se nós tivéssemos identificado 4 genes que conseguem explicar a relação do gene I. Então, obviamente, esses 4 genes estão explicando a relação do gene I. Mas quando eu for explicar a expressão do gene 4, o gene I não aparece. Isso mostra que o gene 4 afeta a expressão do gene I, mas o gene I não afeta a expressão do gene 4, né? Então, isso acaba criando redes que são direcionais, né? Que é onde a relação de causa e efeito, paradoxalmente, aparece
do ponto de vista estatístico. Isso é uma ferramenta extremamente interessante. Antes a gente não estava acostumado a pensar nisso quando a gente pensava só em correlações, efetivamente. Bom, deixa eu só ilustrar isso aqui com um trabalho que foi feito em milho, onde foi feito o que a gente chama de time course, ou seja, a avaliação da expressão gênica ao longo de todo o desenvolvimento, né, da germinação de uma semente de milho, de um conjunto de sementes de uma determinada linhagem de milho. Então, foram feitas avaliações de expressão gênicas a cada 2 dias, praticamente aqui, de 0 até 38 dias, do embrião, do endosperma e da semente como um todo. Observe que esses estudos, eles redundaram numa análise de expressão, onde o que está marcado em vermelho aqui são genes com alta expressão, o que está marcado em azul são genes com baixa expressão, e é possível se identificar genes que se expressam no momento intermediário, no momento inicial, no momento intermediário, no momento final do desenvolvimento de cada um desses órgãos, na verdade, aí, né? Nessas condições. E o que é mais interessante, essa sucessão de eventos de expressão gênica, ela pode redundar na construção dessas redes, onde a gente identifica os genes que se expressam inicialmente, os genes que se expressam no momento intermediário, inclusive com uma relação entre eles, né? Embutindo aqui a notação, tudo que der triângulo aqui, na verdade, são fatores de transcrição, identifica esses genes que são muito importantes, porque eles se relacionam com muitos outros genes, a gente chama isso de hubs, né? Então, são genes que têm um efeito enorme do ponto de vista do controle da expressão gênica, e quando você olha na etapa final, você consegue concatenar esses genes, a expressão desses genes intermediários com aquela expressão dos genes terminais. Então, isso é uma visão, né? Por mais que seja complexa, por mais que... Eu sempre digo, quando você se aproxima da realidade, a realidade se torna complexa, os seus dados se tornam complexos, né? Então, obviamente, a gente tem que se preparar para lidar com esse emaranhado de situações que é bastante complicado, efetivamente, da gente conseguir destrinchar, né? Mas o que eu estou dizendo é que existem essas ferramentas, elas estão disponíveis, efetivamente, para a gente utilizar. Bom, eu gostaria só de completar isso, comentando um pouquinho a respeito do espaço fenotípico, porque todas essas análises que a gente fez, elas não exploram o espaço fenotípico como um todo, né? Então, existe um projeto nos Estados Unidos, que foi feito em 2011, que tinha como objetivo, a longo prazo, a exploração para uma determinada espécie, né, ou para um conjunto de espécies modelo, aqui, na verdade, do espaço fenotípico como um todo. Observe que para a gente poder entender esse espaço fenotípico, nós precisamos fazer variar os genótipos no banco de germoplasma. Precisamos fazer variar as condições de ambiente, em vários ambientes. E cada uma dessas combinações de genótipos com os vários ambientes teria que ser caracterizada do ponto de vista molecular, bioquímico, fisiológico, de desenvolvimento e agronômico. Certo? Então, imagine a parafernália que representa fazer isso, mas é isso que nós precisamos fazer a longo prazo para entender efetivamente o que nós chamamos de biologia integrativa como um todo, né? Então, a ideia básica, novamente, está aqui, ó. É a gente pegar uma coleção, tipicamente uma coleção nuclear, né? Seria uma ilusão a gente imaginar que a gente faria isso com uma coleção completa de germoplasma, mas a gente pegaria essa coleção inteira e faria uma avaliação dela em várias condições de ambiente, de modo que essa coleção pudesse estar, vamos dizer assim, exposta, efetivamente, a uma condição variável de ambiente, de modo que a gente conseguisse explorar a norma de reação associada a cada genótipo, efetivamente, né? E aí, cada um desses fenótipos precisaria ser caracterizado do ponto de vista fenômico, do ponto de vista de fenótipos, do ponto de vista dos transcriptomas e, obviamente, do ponto de vista genômico. E eu incluiria aqui a questão do proteoma e, obviamente, a questão da epigenética, para a gente poder completar essa caracterização, para fechar o espaço completo, né, de modo que a gente pudesse ter uma massa de dados que, em última instância, nos permitiria enxergar o processo como um todo. Então, eu acho que o Lúcio vai falar sobre isso, depois que eu descobri que ele ia falar sobre fenômica, então me perdoem esses slides se eles forem repetitivos em relação à próxima apresentação, mas eu só queria comentar que existe um arsenal tecnológico que foi desenvolvido nos últimos anos para se fazer caracterização fenotípica, né? Tanto de plantas em desenvolvimento, quanto dos produtos dessas plantas, ou seja, daquilo que a gente colhe efetivamente, né? E tudo isso utilizando, tipicamente, mecanismos de avaliação de espectrometria, do infravermelho próximo, por exemplo, do infravermelho médio, né? Então, existem várias tecnologias onde, a partir de uma informação de referência e da informação de espectro que nós temos, a gente consegue construir modelos de calibração e, a partir da utilização desses modelos, a partir do próprio espectro, a gente faz a predição dessas características fenotípicas. Então, a gente consegue, efetivamente, fenotipar
com uma rapidez e com uma escala que a gente jamais imaginou que a gente fosse possível de ser feito, né? Existem, né, tecnologias que nos permitem fazer isso utilizando esses vans, né, esses, vamos dizer assim, drones, né, que é um outro termo que se usa para isso, utilizando câmeras de modo que a gente consiga fazer a visualização ou a análise desse processo no próprio campo, né, levando em consideração, inclusive, as condições de ambiente. É possível se utilizar determinados comprimentos de onda, onde a gente consegue inferir variações de até 1 grau nas folhas. A gente consegue ver isso em determinados experimentos, de modo que a gente percebe que, embora as condições ambientais sejam as mesmas, determinadas folhas têm temperaturas muito mais altas do que outras, ou seja, a resposta da planta àquela condição é bastante diferente. Isso é só para comentar que existe todo um arsenal de fenotipagem, né? Sem falar nas casas de vegetação automatizadas que estão à nossa, entre aspas, né, disposição hoje em dia, elas existem por aí, onde essa avaliação fenotípica ela é feita em escala, com muitíssimo poucas pessoas trabalhando lá dentro, né, de modo que cada um desses genótipos, em cada uma dessas condições a que eles estão sendo submetidos, possam ser avaliados todos os dias, automaticamente, certo? Então, isso aqui é só uma imagem, né, de uma plataforma que existe na França, né, que até um aluno do nosso programa utilizou para caracterizar plantas de algodão. Aqui, uma plataforma de baixo custo que foi desenvolvida com o mesmo objetivo, onde é possível, inclusive, se fazer avaliação do próprio sistema reticular, utilizando imagens, né? Então, isso é parte integrante do que a gente chama hoje de fenômica, que efetivamente vai revolucionar a entrada de dados nesse sistema que a gente está tentando descrever do ponto de vista dos fenótipos, que é bastante interessante e é imprescindível para que isso funcione efetivamente, né? Então, na verdade, o que a gente está preconizando é basicamente isso. Estudos genômicos em larga escala, ao nível populacional. Então, não basta caracterizar a genômica de um único indivíduo, nós precisamos caracterizar, inclusive, várias populações, vários indivíduos de cada população, avaliar os dados fenotípicos em escala populacional, em larga escala e em vários ambientes. Então, vocês vão ver que nós precisamos do apoio de um monte de ciências importantíssimas, né? A genética quantitativa, sem ela, não há análise fenotípica que se preze nesse contexto. Nós precisamos da genômica de populações, nós precisamos da genômica ecológica, que vai tentar entender como esses genótipos se comportam em diferentes, ou como eles se relacionam com os fenótipos efetivamente. Existe uma outra ciência que é chamada de Landscape Genomics, que tenta entender essa relação do comportamento desses genótipos em diferentes condições ambientais, a própria análise espacial, a espacialização que produz, e a própria genética ecológica, que tenta relacionar como esses fenótipos se comportam em diferentes condições de ambiente, né? Então, a ideia, né, que não vou dizer que é atual, mas é um futuro que a gente vislumbra, é a integração dessas informações vindas de várias camadas, numa tentativa da gente enxergar esse processo como um todo, né? Então, novamente, aqui é um slide que repete o que eu estou dizendo. A ideia seria, então, juntar essas informações de genômica, de epigenômica, ou de epigenética, de transcriptômica, de proteômica, de metabolômica e os próprios fenótipos na fenômica, de modo a constituir bases de dados onde a gente consiga trabalhar com todas essas camadas simultaneamente. Isso é um enorme desafio, os custos envolvidos são bastante expressivos, é uma realidade que eu confesso que não vejo como nossa durante um bom período ainda, efetivamente, né? Obviamente, é possível se fazer isso para plantas inteiras, é possível se segmentar isso para órgãos específicos da planta de interesse, efetivamente, muitas vezes, né? E, obviamente, a gente chama isso aí de Systems Biology, ou biologia de sistemas, né? Ou biologia integrativa, talvez seja uma expressão mais adequada em português, onde a gente junta essas networks, essas redes que são construídas nessas várias camadas, numa tentativa de expressar isso numa rede única, integrada, que nos permitiria efetivamente explorar todo esse sistema biológico funcionando, né? Aqui é só um exemplo de como isso poderia ser utilizado para desenvolvimento, por exemplo, de inseticidas, de fungicidas, né? Pensando aqui na identificação de moléculas-alvo que pudessem ser utilizadas como proteção de plantas. Mas vou passar esse slide aqui. Eu vou terminar com esse último slide aqui, só para dizer que isso não é, vamos dizer assim, é futuro, não tenho dúvida que seja futuro, mas isso não é absurdo. Isso não é uma utopia, certo? E quando eu gosto, é possível, então vamos ver se foi feito em Arabidopsis. Então, em Arabidopsis, a galera está fazendo isso literalmente, né? Então, os recursos que existem em Arabidopsis são únicos.
O genoma está hiper, ultra bem caracterizado, de milhares de indivíduos. Nesse caso aqui, ó, esse é um trabalho que sequenciou completamente o genoma de 1.135 linhagens de Arabidopsis, de um banco de hemoplasma completo de Arabidopsis. Esses acessos de Arabidopsis foram coletados em várias regiões da Europa e da América do Norte, né? E foi feita toda uma caracterização do comportamento desses genótipos nessas várias condições, identificando locos que estão associados a determinados tipos de características de interesse nessas várias regiões, que conferem adaptação a determinadas regiões. A gente identifica, ou foram identificados, né, nesse trabalho, locos que sabidamente estão sob seleção, que são responsáveis pela adaptação à condição de frio, à condição de determinados tipos de solo, à condição de estresse hídrico, efetivamente. Então, isso mostra que é possível de se fazer, que não é uma coisa absurda. A grande pergunta que, obviamente, a gente tem que se fazer é como é que nós vamos conseguir usar isso nos nossos bancos de hemoplasma, onde a gente tem dificuldade, hoje em dia, de manter o banco vivo, certo? Então, é uma coisa que a gente olha e fala, meu Deus, né? Então, a nossa realidade é diferente. Mas o que eu sempre digo, a gente tem que ser otimista, porque uma hora isso vai chegar, certo? E a gente tem que estar preparado para usar essas tecnologias quando elas aparecerem efetivamente. Mas isso mostra que sem o banco, nada feito. Mas nós precisamos de ter o banco, mas nós não podemos nos contentar em guardar esses bancos. Eles precisam ser caracterizados. E talvez a maneira mais, vamos dizer assim, ambiciosa de caracterização que a gente possa vislumbrar seja justamente essa caracterização desses bancos nesses vários níveis, numa tentativa de compreender como isso funciona efetivamente. Então era isso, eu agradeço a atenção e, obviamente, estarei à disposição para perguntas no final. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo aí. Nós que agradecemos a palestra do Dr. Alexandre Siqueira, uma brilhante palestra, né? Nos mostra exatamente o futuro, né? Em alguns países esse futuro já chegou, né? E uma forma, como o Alexandre falou, da gente poder caracterizar e avaliar os nossos bancos para que depois a gente possa dar uso a eles, né? Então, brilhante palestra. Obrigado. Gente, façam perguntas no chat e ao final da mesa a gente vai direcionar aos palestrantes. A gente vai dar sequência com a palestra do Dr. Lúcio Flávio de Alencar Figueiredo. Eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Lúcio. Lúcio, se você já quiser abrindo sua palestra, tá? O Dr. Lúcio possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília, mestrado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Lavras, doutorado em Desenvolvimento e Adaptação de Plantas, Biologia Integrativa, com ênfase em Biologia Integrativa Molecular pela Universidade de Montpellier. Atualmente é professor adjunto no Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de genômica funcional em estudos de associação utilizando genes candidatos envolvidos na qualidade de grãos de sorgo. Em nome da comissão organizadora, agradecer mais uma vez ao Dr. Lúcio por ter aceitado o nosso convite, dividir o seu tempo e o seu conhecimento conosco, né? Lúcio, muito obrigado, a palavra é toda sua. Obrigado, Maurício. Está me escutando direito? Sim. Tá. Obrigado, agradecer a atenção do Alexandre. Bom que ele já falou bem de genômica, eu não vou tratar muito aqui nessa parte da minha apresentação, vou ficar mais na fenômica. Queria dizer que concordo com o Alexandre, vai ser difícil, né? Nós conseguimos fazer tudo isso, vou mostrar alguns slides aqui. E aproveitando a fala do Maurício no começo, que vai ter uma palestra na sexta-feira, né? Falar sobre redes, a importância dos encontros científicos é exatamente essa, né? Tentar juntar os esforços para que nós possamos avançar um pouco esse conhecimento. Bom, então, nesse slide aqui, né? Então, fenômica, né, genômica, né? Então, exatamente isso, o fenótipo, né? Você tem um genótipo aqui do lado esquerdo, e aí você tem todos os fatores ambientais, né? Solo, entendeu? Efeitos ambientais, quer dizer, tudo interagindo que vai afetar o seu fenótipo. Nesse outro slide, por exemplo, mostra o ciclo do melhoramento.
onde você tem aqui em cima o pré-melhoramento, você vai ter as gerações vão ser o quê? Vão ser avaliadas, fenotipadas, né? Com isso, você vai selecionar e descartar muito material, né? Novamente, você volta para os cruzamentos, né? Formando novas gerações, e assim por diante. Hoje, quando se fala em fenômica, né, não é mais somente uma coisa do campo, tá bom? A fenômica, a fenotipagem, ela vai desde a célula, certo? Aqui tem uma foto do estômago, ou seja, querendo ou não, uma folha, existe uma procura muito grande no aumento da capacidade fotossintética, sim, isso é relacionado com o número de estômagos, número de nervuras, né? Então, a fenômica, ela vai também, passa pelo tecido, pelos órgãos, né? Caso o órgão final aqui seria um fruto, ou então a espiga do milho, tá? A planta inteira, então, até mesmo o dossel da planta. Então, fenômica hoje contempla todas essas estruturas, tecidos e células. Esse outro artigo aqui, novamente, traz um pouco da fala do Alexandre, né? Então, você tem aqui a genética de populações, você tem uma plataforma de fenotipagem, vamos dar uma olhadinha em algumas plataformas. Tá? Essas plataformas geram uma quantidade imensa de dados, é incrível, vai ser algo igual ou maior do que a própria genômica, e que você vai ter que extrair um resultado dessa sua fenotipagem. Você volta novamente para os omics, de modo geral, tá bom? Parte de mapeamento, seleção genômica, né? Passa para CRISP, e novamente você tem produtos para serem o quê, né? Novas gerações que você vai novamente crescer, fenotipar, e isso é um processo contínuo. Nesse mesmo artigo, ele mostra aqui algumas das plataformas que são para células e tecidos, outras para a parte aérea, também, grande caso de vegetações. Aqui mostra a parte de raiz, que eu acho que é o pior órgão para se fenotipar. Trabalhei com raiz tanto de mandioca como também com batata. Está escondido, né? E você colocar um sistema radicular, fenotipar um sistema de hidroponia, de gel, de cultura de tecidos, você perde toda a realidade que ocorre no solo, as interações das raízes com o solo. Então, é extremamente difícil a fenotipagem. Certo? Aqui em caso de vegetações, uso de drones e também fenotipagem para qualidade. E tudo isso é feito gerando o quê? Imagens. Nós vamos ter aqui o visível, né, de 400 a 600 nanômetros, e depois havia o infravermelho próximo, o médio, o vermelho extremo, tá? E também temos hoje o que é a parte do hiperespectro, que trabalha tanto no médio quanto no infravermelho próximo. E esse hiperespectro também é um desafio enorme, porque você tem imagens extremamente pesadas, você não consegue abrir em computadores comuns, né, nas estações nossas de trabalho. Então, todas essas imagens, você tem a grande vantagem de fazer mais detalhes, porém, você vai ter uma mesma complexidade da genômica, ou seja, como analisar esses dados. Esse artigo é muito bom, ele traz uma figura aqui, o número de estruturas de fenotipagem, né, no mundo, então se concentram aqui na Europa, né, os Estados Unidos, Canadá, a Oceania também, não temos nada aqui na América do Sul, conforme mesmo o Alexandre falou, certo? Essas infraestruturas, grande parte dela, quase 60%, são com ambiente controlado, é interessante, 18% das plataformas são em ambiente aberto, e depois nós temos a parte de tecido, célula, e assim por diante. Obviamente que as principais commodities são as mais estudadas e mencionadas nessas plataformas de fenotipagem: trigo, milho, cevada, né, canola. Temos aqui a Arabidopsis, que é uma planta modelo, né, diferença das outras. E aqui embaixo é interessante, ele mostra exatamente essas plataformas, que áreas que elas atendem, né? Aqui no caso, plant science, agronomia, horticultura, né, são as grandes áreas que demandam essas plataformas de fenotipagem. Os países,
55% dos países são todos os países do mundo e uma concentração dos Estados Unidos, Austrália, tá? Alemanha e França. Como isso está sendo reportado, a grande parte, 70%, na forma de artigos, novamente, uma última figura aqui mostrando essas espécies, né? Já tínhamos sido citados lá em cima. Ok, então quando você faz essa revisão de fenômica e genômica, né, todos eles trazem, né, esses desafios e as limitações. Né? O principal, alimentar 9 bilhões de pessoas, certo? Onde hoje 1 bilhão já passam fome, antes da pandemia, sabe? Correto? E desafios como, por exemplo, fazer com que o arroz, ao invés de ter um metabolismo fotossintético C3, ele tem um metabolismo fotossintético C4. E com isso, no lugar de alimentar 27 pessoas, no hectare, vamos alimentar 43 pessoas, né? Outro desafio também é não há mais fronteiras, nós vamos ter que plantar e produzir na mesma área. E como no Brasil, nós produzimos mais de uma vez na mesma área, né, ao ano. Certo? E um fator limitante é a água. Tá? A agricultura utiliza grande parte da água, sendo que 20% dela é utilizado em sistemas irrigados. É quase que inviável hoje você pensar em novos sistemas irrigados. Tá? E lembrando sempre que a planta transpira muito, né? Não dá para você... 98% da água que é absorvida pela planta é transpirada. Então, você imagina, quando você vê nesse tema que é o uso de plantas ou de alimentos para a produção de energia e plásticos, né? Então, você está usando muita água para produzir, não alimento, e sim etanol, ou então óleo para combustível e plástico biodegradável, que hoje é a grande discussão de substituir plástico por amido. Então, o amido hoje está caro, né? E se você leva esse amido para a produção de plástico degradável, como é que vai ficar a situação daqueles menos favorecidos, né? Uma discussão bem interessante. Então, eu sempre também falo das mudanças climáticas, né? Atribuem ao desperdício. Hoje, o desperdício de alimento no mundo se deve à falta de energia, certo? Então, a ideia é que você tenha uma energia mais barata, eólica, então utilize os restos das palhadas, das podas, né, para a produção de altíssima geração. Também se tem um discurso muito forte na diversificação da alimentação. 80% da ingestão calórica do mundo se baseia somente em 12 plantas, né? Dentro de 300 mil espécies de plantas florescem. E também aumentar o desperdício, que pode ser também resolvido aumentando o tempo de prateleira, né? Então, aqui também tem muita genética, seleção. Tá? Então, a América do Sul é o continente que mais desperdiça, né, alimento. E, principalmente, grande parte deles são frutas e legumes, porque você não tem como guardar isso. Sem energia também você não tem como guardar um alimento preparado. E aí você acaba ingerindo alimento estragado. E hoje, cerca de 400 mil pessoas morrem no mundo em função da ingestão de comida estragada. E uma fortuna ainda é gasta para medicamentos para salvar uma outra parte das pessoas. Bom, e o principal, né, que no lado agronômico, tem que se pensar isso, né? O aumento da produtividade, cada ano ele tem diminuído, né? Ele não vai conseguir atender essa demanda de 2050, o aumento da produção de alimentos, no ritmo que nós estamos hoje. Certo? Então, nós precisamos de tecnologias mais eficientes. E hoje, quando se fala em fenotipagem genômica, não sei genômica, mas fenotipagem, você está falando aprendizado de máquina, né? Machine learning, deep learning, né? Os novos artigos, nenhum deles, todos utilizam, né? Recomendo o uso dessa ferramenta. E também, nesses artigos, as limitações que eles falam é exatamente essa, né? Superação dos pensadores para adaptarem novas tecnologias. Nós temos que adotar essas novas tecnologias, os estudantes têm que aprender essas novas linguagens, né? E modos de análise de dados. Então, está aí, segurança alimentar, você tem, né? Segurança alimentar ligada à fenotipagem, tudo bem? Fenotipagem também, vários artigos, esses aqui são um pouco mais antigos. E aqui está um slide mostrando exatamente isso, né?
fenotipados de alta performance, tudo bem? Então, você tem seleção, melhoramento, a sua introdução, suas plantas transgênicas, suas plantas in vitro, não interessa, né? Você tem que fenotipar esse material. Bom, só que, cada vez mais, você tem uma quantidade muito grande de plantas, né? Então, no ensaio de genética, você vai ter no mínimo de 200 pode até ter 10 mil plantas para você fenotipar ao mesmo tempo. Como é que você faz isso, né? Então, você tem que ter plataformas que façam isso de uma maneira mais eficiente, rápida. E, então, esses dados vão para uma base de dados, né? Computação, você tem a análise desses dados, eles são analisados, e aí você volta, né? Então, você tem esse ciclo contínuo, tá bom? De fenotipagem, análise de dados e processo de seleção. Aqui embaixo nós temos algumas plataformas, sim, que vão gerar imagens, tá bom? Então, aqui só aumentando, ele vai falar qual é o tipo de cada plataforma, né? Torre de fenotipagem, tudo bem? Uso de sensores em plantas individuais. Aqui você tem veículos, né, autônomos fazendo essa fenotipagem. Então, aqui o céu é o limite. E, como o Alessandro falou, e aquele artigo anterior mostrou, nós não temos isso aqui no Brasil, né? E são plataformas extremamente caras, certo? Ok, então está aqui os atributos dessas plataformas, sensores. O Alexandre mostrou uma figura parecida, então é interessante, por exemplo, você imagina que nesse caso aqui, você tivesse um plantio de uva, né? Bem, e uva produzir, obviamente, para produzir vinho, não para consumo de mesa. Aí você tem um valor agregado, um maior valor. Então, você pode, de repente, ter uma imagem de plantas que poderiam, por exemplo, estar aptas para a colheita, né? Seriam essas de vermelhos, e azul, aquelas que ainda não estariam em função do BRICS, né? Do conteúdo de açúcares solúveis. Tudo bem? Então, quer dizer, são tecnologias que vão ser utilizadas para plantas que têm um valor agregado. Bom, aqui então são os sensores que esse artigo mostra, tá? E a partir de agora eu fiz um aumento da tela aqui, mostrando o infravermelho, o vermelho próximo, o vermelho distante, o vermelho médio, né? E até mesmo o hiperespectro. E o que nós podemos fenotipar com esses materiais aqui, né? Com essas tecnologias de imagem, né? De sensores. Certo? Então está aqui o infravermelho. Então, novamente, aqui de 400 a 600 é o visível. O infravermelho, ele vai estar aqui de 700 até 900. Já o infravermelho próximo, ele começa realmente a partir do 1100, né? De 1100, 1000. Bom, e ele vai ter os sobretons, né? Que são regiões muito parecidas, que vão ser em outras regiões aqui até a faixa de 2.500 nanômetros. E aqui o vermelho distante. Hoje se utiliza bastante o hiperespectro, mas como eu falei antes, são imagens extremamente pesadas, tá? Para você poder analisar, certo? Bom, como é que é analisar isso com o infravermelho, né? Só vou dar um exemplo aqui, depois dois exemplos bem práticos interessantes. Então aqui você tem grãos de sorgo, tudo bem? Geralmente você pode adquirir, né, coletar o espectro, tá bom? Diretamente no grão, mas o que nós fazemos geralmente é usar a farinha de cada grão, esse aqui, e na farinha você homogeneiza mais o material. Num grão você tem, grão semente, né? No grão você tem, por exemplo, na camada mais externa, você tem proteína, né, na camada de aleurona. Óleo está geralmente restrito ao embrião, e endosperma e amido vai estar no endosperma. Então, quer dizer, dependendo da posição que o espectro, né, ele incide no grão, você pode estar deixando de ler alguma dessas propriedades. Então, é interessante trabalhar com material moído, peneirado, né? E também, posteriormente, vai ser utilizado para suas análises químicas de laboratório. Bem? Então, você vai ter uma interação da luz infravermelho, né? Essa luz infravermelha é uma luz idêntica à luz da fisioterapia, então ela aquece, tá? Então,
esses equipamentos, você tem que manuseá-los, geralmente, em salas com ar-condicionado. Existem equipamentos portáteis para o campo, mas um problema muito grande é isso. Você usa muitas vezes, você acaba aquecendo e você prejudica as suas análises. Bom, de toda forma, a luz ela interage com essas ligações químicas, né, do carbono, tá? Ela gera uma vibração, e essa vibração ela é expressa na forma de um espectro. Então, esse espectro aqui vai ser de um genótipo, de um acesso, de uma variedade, e assim por diante, você vai ter outros espectros para cada análise sua. Ao mesmo ponto que você coleta os espectros e, posteriormente, já inicia a análise dos seus dados. Não adianta nada você coletar o espectro hoje e pegar a sua farinha do grão, o seu grão, guardar e só analisar daqui a 6 meses, né? Você vai ter uma variação, uma evolução nessa farinha, nesse grão, que não vai ser representativo do seu espectro. Então, a ideia é você coletar o espectro, né, sempre, né, e depois já fazer a análise em laboratório. Bom, então, com essas identidades espectrais e com os dados de laboratório que você analisou, você vai fazer uma equação de predição, né, fazer um modelo. E com esse modelo, você espera poder usar esse modelo para fazer a predição de outras amostras que não foram analisadas no laboratório, e assim economizar com esse seu modelo. Equipamentos, nós trabalhamos aqui, nós temos 5 equipamentos, né? Todos com colaboradores, tudo bem. Esses 2 são equipamentos de bancada, são bem mais robustos, certo? Esse aqui é um equipamento portátil, ele é bem pequeno, o tamanho dessa célula, se segura na mão. E esse aqui é um portátil recente que nós compramos por $1.000, esse aqui custa $15.000, então vai ser em função disso, né? Mas esse aqui está dando bons resultados também. Tá? Bom, você analisa esses dados geralmente num programa de computador, um software proprietário, pago. Bom, tem o software mais conhecido é esse, o Scrambler, e você vai entrar nele para cada material que você analisou, você vai ter várias colunas. E aqui, cada espectro desse é um indivíduo que você analisou, né, que você coletou esse espectro. É interessante observar, eu estava vendo ontem uma publicação, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um dos experimentos mais antigos, né, dos programas de melhoramento genético mais antigos, certo? Desde 1986, mais de 100 gerações de milho. E nesse programa, eles conseguiram passar o conteúdo de lipídio, né, de óleo, de 5% para 20%. Quase 100 anos de trabalho para isso. E nesse trabalho, eles se beneficiaram muito de quem? Do infravermelho próximo. Bom, e recentemente, na China, eles conseguiram quase que repetir essa façanha, passaram de 4% para 18%, só que eles conseguiram fazer isso em 10 anos, uma coisa assim. Então, mas também utilizando o quê? Fazendo predições com infravermelho. Bom, eu vou mostrar aqui um trabalho de associação que eu fiz, só para dar uma noção de como ele pode ser útil, né? Esse tipo de fenotipagem, tá bom? Então, quando você faz o estudo de associação, você está tentando unir o conhecimento do genótipo com o do fenótipo. Então, nesse trabalho eu utilizei 210 acessos, né, de sorgo. Então, vocês estão vendo aqui o sorgo grão preto, marrom, vermelho, né? Tem uma diversidade enorme, né, de sorgo. E nós utilizamos alguns genes candidatos, 6 genes candidatos que estão envolvidos com conteúdo de amido, conteúdo de amilose e conteúdo de proteína. Então, esses 210, né, variedades dos acessos, eles eram a mini core collection. Sorgo, se você entrar na base do GLUM, nos Estados Unidos, né, USDA, você vai ver que sorgo tem cerca de quase que 38 mil acessos de sorgo, né? Então, foram selecionadas 210 variedades, uma mini core collection, que se trabalha lá no CIRAD. E essa coleção está estruturada, né, em função da raça e do local de origem também. Então, nós vamos ter aqui a subespécie Codato, a raça da subespécie Codato bicolor da China, certo?
Aqui você vai ter o codato da Guiné do Sul da África e assim por diante, né? Então, temos toda essa análise aí. Os genes candidatos, né, tamanhos distintos, no de exons, e o que eu fiz nessa época foi exatamente isso, né? Todas essas regiões em roxo foram sequenciadas desse estudo de associação. Bom, aqui no gene OPAC, que é um fator de transcrição de proteína, né? Nós conseguimos quase sequenciar todo o gene. Tá? Vocês estão vendo aqui milho e arroz, na época não tinha do genoma do sorgo, nós utilizamos muito o quê? Sequências de milho, de arroz, né? Para fazer desenhar primers, para sequenciar essas regiões. Muito bem, então, essa coleção, como ela foi fenotipada? Vocês estão vendo aí grãos totalmente diferentes, pequenos, grandes, né? Sorghum bicolor, porque ele tem duas cores, sempre, aqui é bem típico, mas se você olhar sempre vai ter um degradê do sorgo. Bom, e nessa fenotipagem dos grãos, para a qualidade do grão, eu analisei amilose, conteúdo de amilose, proteína e lipídio. Estão vendo aqui né, essa regressão, por exemplo, a proteína, nós tivemos um R2 de 0,98. Então, quer dizer, é um modelo muito bom. Eu sei que o Alexandre vai concordar comigo também, o R2 nem sempre é um bom parâmetro, mas geralmente todo mundo utiliza, né? Querendo ou não, esse R2 é muito influenciado pelo desvio padrão, certo? Mas o importante é que nós analisamos aqui somente o que 131, a partir de 131 análises, aqueles 210, nós conseguimos, né, desenvolver um modelo muito bom de proteína. Né? Mesma coisa para lipídio, 0,91, o R2. Ao invés de analisar 210 variedades, nós só analisamos no laboratório 101 variedades. Então, isso é para mostrar um pouco a capacidade do infravermelho, né? Você não precisa necessariamente analisar todo o seu material, é muito caro, muito longo. Então, você pode selecionar existe uma seleção espectral dos indivíduos, e com isso você tenta desenvolver um modelo com aqueles indivíduos que foram selecionados. Né? A amilose, modelo que não ficou tão bom, um coeficiente de determinação de 75, né? Mas a amilose é complicado e eu acho que esse é um dos melhores modelos que tem na literatura até hoje, né? Nós aumentamos, né, além da coleção, utilizamos 263 genótipos para fazer essa calibração. Bom, aqui um exemplo bem interessante também, recente, do ano passado. Tá? E olhem bem, né, nós tínhamos 1.220 árvores de eucalipto, bentame e pelita. Né? Bentame se adapta muito bem ao frio e geadas, e pelita muito boa para madeira e resistente à ferrugem, eu acho que é isso, ferrugem e ao calor. E nesse experimento, o que aconteceu? Então, você tem aqui a fenotipagem, é isso, importante ver a trabalheira que é a fenotipagem. Então, você tem esse material no campo, né? Plantas com 4 anos de idade, você vai lá, pega um pouco dessa serragem, coloca no saquinho, tudo bem? Até aqui eu não participei, mas aí chegou no laboratório, tivemos que moer esse material, peneirar esse material, armazenar em tubos Falco 50, para depois, sim, coletar o espectro. Então, nós coletamos o espectro de 1.220 árvores, aproveitamos para comparar, ver qual robusto que era o portátil, né? Coletamos os espectros em 2 equipamentos, e o interessante é isso, né? Nós selecionamos somente 5%, ou seja, 60 árvores das 1.220. Pegamos 30 espécies de cada espécie, bom, e mandamos para o laboratório. Olha que maravilha. Então, ao invés de você analisar 1.220 árvores, você analisa 60. E aí você ganha tempo. Outra coisa interessante desse trabalho, né, a colaboração com o Shaw, do Canadá, ele tem um laboratório de análise da qualidade da madeira, e lá ele tem uma tecnologia que ele desenvolveu que ele utiliza somente 10 miligramas de serragem. Bom, enquanto que aqui
do Brasil, vários laboratórios que analisam celulose, lignina e celulose. Quando você procura esses laboratórios para fazer esse tipo de análise, né, de lignina, celulose e celulose, eles te pedem um disco do caule. Eu falei, pô, mas não posso ter um disco, né? O material está no campo para ser avaliado, né, a médio prazo. Bom, então, isso foi realmente uma solução super interessante. Nós temos que tentar exatamente achar isso. Outra coisa importante em termos de análise, que vai deixar alguns bioquímicos chateados, né, que sendo um laboratório de referência, que eles têm os padrões e que as máquinas rodam constantemente, bom, não existe duplicata ou triplicata. Você faz somente uma análise e está ok. Tá? Então, assim, é difícil quando você vai num laboratório de bioquímica, tentar fazer análise, o pessoal está fazendo duplicata, triplicata, até mais. Certo? Mas por quê? Porque as máquinas ficam paradas muito tempo, né? E acaba que, para você ajustar tudo, você tem que fazer essa quantidade grande de análise. Aqui, novamente, interessante, né? Nós podemos fazer um tratamento naqueles espectros para que eles fiquem, para tirar um pouco do ruído no processo de aquisição dos espectros. Vocês estão vendo aqui em vermelho, né? Tem um R2 de 0,86, nós conseguimos, enquanto que nos espectros sem tratamento era o quê? 0,27. Mesma coisa que 0,82, e aumentou um pouco mais que essa situação. Então, nós temos um trabalho muito grande de tratamento de dados, para tentar ter sempre o quê? Melhores resultados. Então, aqui uma distribuição, né? Então, aqui, no caso, nós temos, eram 30 de cada espécie. O que aconteceu? 20 amostras eram para fazer o modelo e 10 para validar esse modelo. Né? E nós conseguimos esse bom resultado, um R2 de 0,86, vocês estão vendo aqui. Certo? E assim por diante. O que eu queria chamar a atenção, né, um dado que nós levantamos na literatura, que a literatura não discute muito, é exatamente com o coeficiente de variação entre o dado referência, ou seja, do laboratório, e o predito. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor de 2,75. Né? Como é que eu cheguei a esse 2,75? Então, está aqui o material analisado no laboratório e quando ele é predito pelo modelo. E aqui o coeficiente de variação. Então, vocês estão vendo aqui que nós vamos ter um coeficiente de variação muito baixo, né? Somente essa amostra aqui teve uma predição ruim, né? 9,82. Mas também não é tão ruim assim para material que vem do campo e assim por diante. Então, quer dizer, nós temos um desvio padrão relativo de 2,75, que é muito bom. Né? Eu vou falar novamente mais na frente sobre isso. Aqui nós analisamos somente, a validação foi feita somente com 10 indivíduos, mas nós vamos ter uma validação mais na frente feita com 100 indivíduos. Bom, uma coisa importante, né, nesse trabalho aqui, um colaborador da Carolina do Norte, tudo bem? Eles trabalharam também com eucaliptos, 5 espécies de eucaliptos, de 6 países, com idades diferentes. E no final eles analisaram no laboratório, ao invés de analisar, eles tinham 3.901 árvores, né? E eles analisaram somente 136 árvores. E tentaram fazer um modelo de predição para o restante das árvores. Então, vocês estão vendo aqui o modelo global deles. Eles fizeram modelos individuais por espécie, e no modelo global eles tiveram um resultado excelente, né? Tanto para a lignina, né, e as suas propriedades, lignina insolúvel, solúvel, a relação do tipo de lignina sirigil-acil, né? E depois para açúcares, né? Açúcares foi tomou para a glucose e nem para a arabinose, mas para os outros foi acima de 0,9. Então, essa é a grande vantagem, né, que eu queria chamar a atenção de vocês. Ou seja, ao invés de analisar 3.900 árvores, eles pegaram a serragem de 186 árvores e conseguiram fazer bons modelos de predição. Então, isso é um ganho de tempo, é economia de dinheiro muito grande. Tá? Mas aqui os plots de dispersão deles, né, bem justos, né, com relação a lignina insolúvel, tipo de lignina, relação sirigil
pela Cirigil e Guaiacil, tá bom? As sucras e glucose, estilose. Então, teve um ajuste muito bom para essas predições. Mas esse artigo que é interessante, que eu queria mostrar para vocês, é que eles utilizaram um programa, um pipeline, desenvolvido na linguagem R. Tudo bem? E nós entramos em colaboração com eles, eles passaram esse script para a gente, esse pipeline. Então, está aqui o material, campo, né? Serragem, vamos para o equipamento. E antes nós fazíamos aqui toda a análise de dados com esse software proprietário, que não deixa de ser uma caixa preta, tá bom? E que muitos colegas acham que é um trabalho de presidiário, né? É um trabalho muito cansativo. Bom, resumindo, o que nós fazíamos antes aqui nesse programa, continuamos utilizando esse programa, né? O que nós fazíamos em 2 meses, em 6 meses, né? Hoje nós estamos fazendo em 2 semanas com esse pipeline, né? Então nós estamos ganhando muito, muito, muito tempo. O pipeline que em breve, eu já acordei com o pessoal da Embrapa Cerrados, que utiliza bastante essa tecnologia, né? Nós vamos apresentar para eles e eles estão, assim, bem entusiasmados. Então, o pipeline original do artigo tinha 13 transformações, tratamentos, e aí nós fizemos um incremento, não só em transformações, como outro tipo de análise também. Em cima disso, nesse pipeline, nós pegamos um artigo publicado pelo Bruno Lima, né, que foi um de doutorado do Dário, né? E nesse trabalho dele aqui, do Bruno, ele tinha um ensaio de progênitos com 2.780 árvores, tá? E ele selecionou 350 árvores a partir dos espectros, os espectros mais distintos, mais diferentes. Ele selecionou esses 350 árvores para fazer o modelo, para posteriormente predizer as outras 650 árvores. Então, novamente isso, nós temos 1.000 árvores, não precisamos, né, fenotipar todas, né? Ele fez uma seleção grande, 350, certo? E o interessante é isso, então está aqui o trabalho do Bruno, né? Ele utilizou 45 famílias, né? 1.000 árvores foram selecionadas no final. Em preto são os dados do Bruno, que ele obteve, tá bom? E em vermelho, os novos dados que nós obtivemos com esse pipeline. Então, o Bruno, ele fez muito nesse trabalho dele, a verdade é essa, né? Teve toda a parte de fenotipagem utilizando SNPs, baseado em SNPs, também, tá? Mas ele usou poucos tratamentos, né? Porque, como falei para vocês, é um trabalho cansado, essas transformações. E com o pipeline nós conseguimos isso, olha só, para celulose, um R2 muito baixo, que era 0,32, nós chegamos agora a 0,75. Mesma coisa para hemicelulose. Da mesma maneira também, a raiz quadrada do erro de predição, nós conseguimos diminuir bastante, né? Para várias características analisadas no trabalho do Bruno. Então, só para mostrar isso, né, nós temos que utilizar essas ferramentas que otimizam, né, o tempo de análise. Certo? Então, está aqui. O interessante, né? O Alexandre dá uma olhadinha aí, e vocês também. Olha só, lignina, desse trabalho do Bruno. Então, lignina, aqui está um gráfico de dispersão, é uma regressão, certo? Para 350 amostras que ele analisou, isso para lignina. E aqui, uma validação externa, onde são validados somente 100 indivíduos, né? Nós fizemos um modelo com 250, com 200 indivíduos, com 250 indivíduos, e validamos 100 indivíduos. Então, você tem um R2 de 0,66. Mas olhem bem, novamente, esse outro parâmetro que nós estamos bem entusiasmados em adotá-lo nas nossas avaliações, né, futuras, e até publicar isso. Esse coeficiente de variação entre a referência e a predição, para 100 árvores, ele foi 1,18. E para cross-validação, né, a avaliação cruzada, foi 1,14. Então, ou seja, mesmo tendo um R pequeno, e esse R é pequeno porque devido ao desvio padrão, né, a amplitude aqui é muito pequena nessa dispersão dos dados. Então, mesmo com R pequeno, não alto, né, 0,66, a gente consegue ter aí, ó, um erro, 1% de erro, nós podemos dizer, né? Estamos errando 1%
na predição dos indivíduos. Então, isso é bem interessante, tem uma grande aplicação no setor industrial, né? A parte de preparo de celulose, por exemplo. Então, gente, eu mostrei 2 exemplos com eucalipto aqui, né, mas para mostrar também essa estrutura de população, né? Você tem, querendo ou não, você tem essa organização das famílias, das espécies, né, que são cruciais com análise de fenotipagem. Bom, e um artigo que nós publicamos esse ano, esse artigo é bem interessante, já utilizando o aprendizado de máquina. Uma aluna de doutorado aqui da UNB, ela procurou e eu ajudei ela a fechar esse artigo dela, certo? Ela trabalha aqui com 30 espécies de cerrado. Então, o que ela fez? Ela coletou folhas de 30 espécies, tudo bem? Usou tecnologia extremamente barata. Para cada espécie, ela pegava 40 folhas, certo? Ela pegava 40 folhas, fotografava ao lado a superfície, né, abaxial, a seção adaxial, e também pegava o que escaneava essa folha aqui no scanner de escritório. Tudo bem? Então, com isso, ela criou alguns atributos, textura, né, essa nervação da folha, a forma da folha, ela utilizou também, e a cor da folha. E aí ela utilizou o aprendizado de máquina para fazer uma classificação dessas espécies. Bom, então, aqui um desenho mais detalhado, mas sem aquelas cores, né? 30 espécies, tá? 40 folhas de cada espécie. Interessante que ela pegou folhas pequenas, folhas em senescência. O Arão fez uma seleção das folhas. Pegou 40 folhas de cada espécie. Tirou esses dados a partir, né, escaneando, fotografando, fez a extração dessas características, né, a nervação, o formato e a cor, e utilizou 3 algoritmos para fazer essa classificação. Tá? Então, está aqui, né, a classificação utilizando Machine Learning, né? Ela também fez com Deep Learning, né? Eu acho que Deep Learning ficou melhor, exatamente, né? Deep Learning e com o algoritmo Random Forest, né, foram as melhores classificações, ou seja, ela teve uma acurácia, tá bom, em algumas situações acima de 90%. Tá? Com SVM também, né, Vector Machine, certo? Então, ela teve uma alta acurácia na classificação daquelas espécies, que é uma ferramenta bem interessante, né, para a identificação de plantas. Estamos vendo aqui o scanner e o telefone, né? Então, com o scanner, ela tem melhores valores do Random Forest, tá? E no Deep Learning, e também no SVM, né? Mas não são valores estatisticamente diferentes. Então, assim, se fosse para recomendar, eu preferiria fazer foto com o celular do que fazer com o scanner. Bom, mas aqui mostra o resultado, que é extremamente positivo, certo? Nós agora estamos fazendo o quê? Estamos exatamente tentando utilizar, né, essa linguagem de máquina, né, Machine Learning, para exatamente poder fazer as predições dos nossos dados. Né? Estamos tentando aí, de uma maneira muito humilde, né, trabalhar um pouco como grande parte de vários laboratórios estão trabalhando. Né? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? A ideia é mostrar um pouco como fazer essa fenotipagem, que ferramentas que nós temos, né? Nada melhor como um encontro, um congresso, um evento científico, para mostrar o potencial de algumas ferramentas. E a ideia é sempre trabalhar em rede, em colaboração, para otimizar esse recurso. Certo? Nós temos esses 4 equipamentos, temos todas essas linhas de trabalho. Estamos abertos aí para... Estamos trabalhando com maracujá, com mangaba, certo? Amendoim, com várias espécies, madeiras comerciais. E a ideia é essa, foi mostrar um pouco o potencial desse tipo de fenotipagem, onde você coleta espectros, você tem um trabalho grande na coleta de espectros, mas depois você analisa poucos indivíduos e espera que com esses poucos indivíduos analisados, você consiga fazer uma predição não só para material que você coletou naquele ano, mas também em anos futuros, em próximos
outros materiais que chegam no laboratório. Tá certo? Então é isso. Obrigado. Maurício, o microfone está desligado. Desculpa. Agradecer ao Dr. Lúcio mais uma vez pela apresentação. E temos uma pergunta aqui da Graciele Dionísio de Souza. Ela está dizendo: Lúcio, vivemos em meio a desafios e expectativas. O que pode ser feito para conciliar essas tecnologias para a produção com a conservação do solo, onde elas são ou serão aplicadas? E a Nádia fez um comentário que na tese dela ela usou a fenotipagem digital em mamoeiro, né? E teve um colega também que trabalhou exatamente com coloração e parabenizou pelos trabalhos, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre, porque na biologia integrativa, né, proteômica, genômica, metabolômica, cada uma dessas áreas, elas geram uma massa de dados gigantesca, né? Então, como integrar esses dados para a gente chegar numa inferência causal, né? O que está se utilizando a partir de agora? São essas novas tecnologias vinculadas a Big Data, a aprendizado de máquinas. Eu vi que você mostrou ali uma parte de redes ali, né? Em algum dos trabalhos. E uma coisa que eu fiquei bem intrigado foi com a questão da epigenética. Como decompor essa variação em relação ao fenótipo, já que a epigenética está regulando também a expressão gênica, quer dizer, você não só tem o genótipo e a interação entre eles, ou efeitos de pleiotropia, você tem essa epigenética aí, e que também o ambiente ela vai estar influenciando ali, né, a expressão. Eu queria que você falasse sobre outra coisa. E uma pergunta para o Lúcio também, minha, é o seguinte: como que está a questão da fenômica, né, da fenotipagem de larga escala no Brasil? A gente já tem plataformas de baixo custo, né? Como que ou existe alguma rede fenômica como existe na Europa? Como que está acontecendo a questão da fenotipagem de larga escala no Brasil? Ok. Bom, quanto à integração desses dados de várias camadas, as ferramentas que são utilizadas são ferramentas que exigem, na verdade, uma avaliação quantitativa de todos os elementos, né? De fato, são ferramentas tipicamente que são voltadas para a construção dessas redes de relacionamento, né? Existe uma metodologia que é chamada de modelos de equações estruturais, onde, na verdade, que é, na verdade, uma metodologia que é uma sofisticação dos modelos de análise de trilha do Wright. Então, não é uma invenção muito nova, embora nesses modelos de equações estruturais existe essa possibilidade da gente orientar os efeitos, né? Por aquela análise que eu comentei rapidamente. Mas o que essas análises exigem? Que, de fato, nós tenhamos quantificado, por exemplo, os níveis de expressão dos genes, com os níveis de expressão das proteínas e com fenótipos, efetivamente. Então, nesse contexto aí, é possível se aplicar esses modelos de equações estruturais, por exemplo. Claro que existem iniciativas que fazem uso de aprendizado de máquina, né, como o próprio Lúcio demonstrou bem, hoje em dia esses métodos de modelagem que captam efeitos não lineares, né, eles são extremamente eficientes, efetivamente, então a galera tem utilizado também. Então isso é possível. Na verdade, quando se cria uma rede, usando, por exemplo, esses modelos de equações estruturais, vão aparecer os efeitos, sejam eles ao nível proteômico, sejam eles ao nível transcriptômico, sejam eles no nível fenotípico, efetivamente, né? Então, isso, nesse contexto aí, a natureza do dado deixa de ser importante a gente ter o dado quantitativo para poder estabelecer essas relações. No que diz respeito
a questão da sua segunda pergunta, deixa eu lembrar aqui que você tinha mencionado, que era a questão da epigenética. Ah, sim, da epigenética. A questão da epigenética, ela é tratada como um polimorfismo molecular, né? Então, existem trabalhos na literatura que mostram assim, ó, você pode fazer, por exemplo, um estudo de WOS, que a gente usa polimorfismos tipicamente de SNPs para tentar explicar fenótipos, e se você olhar, você consegue detectar polimorfismos de presença e ausência de metilação ao longo do genoma com os fenótipos. Certo? Ou seja, na verdade, o polimorfismo de natureza epigenética, ele é detectável com estratégia de sequenciamento, né? Então, existe uma estratégia de sequenciamento onde você trata o seu DNA como uma substância, sequencia o DNA tratado e o DNA não tratado, por uma comparação dessas sequências, você identifica exatamente os sítios que estavam metilados. E aí você tem genótipos onde aqueles sítios estão metilados e genótipos onde eles não estão metilados. Então, você tem presença e ausência de metilação, tipicamente em citosinas, ao longo do genoma como um todo. E aí você faz uma análise da presença e ausência desses sítios, ou a influência, ou a associação, né, da presença e da ausência desses sítios com os seus fenótipos. Então, a análise de polimorfismo epigenético, ela vai recair numa análise muito parecida com uma análise que a gente faz de polimorfismos genéticos. A diferença é que são polimorfismos epigenéticos. E por serem efetivamente epigenéticos, eles são herdáveis, mas não necessariamente por muitas gerações, né? Então tem que tomar esse cuidado por isso que eu falo que, apesar, esses dias eu participei de uma banca que estava trabalhando justamente nesse contexto, e eu confesso que eu comecei a ler o trabalho sempre pensando em epigenética como uma característica herdável, né, de natureza epigenética, mas completamente herdável. Mas eu terminei a minha leitura com a sensação de que uma característica epigenética, ele é quase um fenótipo, porque ela é influenciada pelo ambiente, ela é influenciada por uma condição de estresse, então, na verdade, ela se altera como uma resposta ao ambiente. Mas o fato é que ela é durável o suficiente para que você possa detectá-la, detectar o polimorfismo, efetivamente, desses padrões de metilação e associar esses polimorfismos com fenótipos. Então, eu acho que eles podem, por exemplo, só para puxar um gancho aqui, a gente poderia construir modelos de seleção genômica, onde você integra, né, toda a variação genética que existe no genoma como um todo detectada por SNPs, com a variação epigenética que existe nos sítios metiláveis, vamos pensar assim, e você vai ver que há ganho na predição desses modelos quando você incorpora essa camada epigenética, né? Então, na verdade, são polimorfismos que podem ser detectados em escala genômica, tipicamente usando sequenciamento, e nesse contexto aí eles podem ser modelados em função, os fenótipos podem ser modelados em função deles efetivamente. Ok? Tá bom, obrigado. Lúcio? Bom, então com relação no Brasil, vocês viram lá no mapa, né? Não tem nada na América do Sul, certo? Mas nós temos aqui, por exemplo, em Piracicaba, no laboratório do Ricardo Oliveira, né? Do professor Ricardo Oliveira, o laboratório chama Neurofisiologia Vegetal, né? Então, essa parte de fotossíntese, ele tem câmeras, né? Todo um sistema integrado, mas ele analisa somente uma planta de cada vez, né? Esse é o problema. Você coloca a planta nessas gaiolas e tem o controle de CO2, vê a emissão de luz, transpiração, certo? Eu fui numa palestra da CNA, o pessoal de cana-de-açúcar, setor de cana, o pessoal já está utilizando drone, tá bom, no controle de doenças, né? Transmitidas pelas pragas, tá bom? Então, eles já fazem esse monitoramento do drone nos plantios em determinada fase de crescimento e vão vendo se está ocorrendo ou não a incidência, né, de algumas doenças do plantio. Então, plantios enormes, né, de cana. Assim, fora isso também, eu diria que, por exemplo, Embrapa Cerrados hoje eles reformaram o laboratório deles de análise, e, por exemplo, proteína. Hoje eles têm capacidade de fazer
eles têm um equipamento para análise de proteína, um autosample, né? Ele faz 200 análises por dia. Isso é muito bom. Bom, mesma coisa na parte de infravermelho, eles estão bem lá, eles têm o equipamento, tem várias cápsulas, né? O importante é essas plataformas se estabilizarem, né? Para que nós possamos fazer as parcerias, tá? No dia a dia. É isso. Mas outras plataformas eu não conheço de fenotipagem no Brasil. Há um detalhe que só queria falar. Já foi proposto pela França, e eu tenho certeza que também por outros países, a instalação de plataformas do Brasil, né? E a ideia seria qual? Seria você ter uma plataforma aqui para compartilhar, né, um trabalho que lá na Europa você não tem, de repente, uma condição favorável, climática, né, campo aberto, até mesmo de cavitação, para manter essas plataformas. Então, já foi proposto no Brasil, né, inclusive para o próprio Embrapa, né, a instalação em colaboração dessas plataformas, mas só que eu acho que não foi para frente esse assunto também. Ok. Gente, mais alguma pergunta? Lúcio, e o comentário da Graciele, que ela falou sobre o que pode ser feito para conciliar essas tecnologias para a produção com a conservação do solo, onde elas são ou serão aplicadas. Olha, com relação ao solo, tem um colega da Embrapa, o Leandro Marchão, que trabalha com o solo, tá? E ele tem feito uma caracterização aí, mais de 10 anos coletando solos no Brasil inteiro e utilizando, né, o infravermelho, certo? Lembrando sempre que o infravermelho ele é utilizado para compostos orgânicos, tá bom? Então seria uma avaliação indireta, né, a questão da análise do solo. Mas esse trabalho do Embrapa, eu acho que eles até lançaram um manual recente, alguma publicação em relação a isso, tá bom? E no mundo inteiro você faz isso, não só com solo, mas, por exemplo, hoje em dia se faz análise da dieta alimentar de um rebanho através das fezes, né? A Universidade da Paraíba, a Embrapa Campina Grande tem um projeto com relação a isso. Então, os produtores mandam as fezes dos caprinos, por exemplo, o laboratório analisa aquelas fezes e com isso ele sabe como é que está sendo a nutrição daqueles animais. Para fazer, por exemplo, uma recomendação de alguma dieta para melhorar a qualidade de vida dos animais. Então, isso também é feito. Tem muita coisa sendo feita com o vermelho. Tá? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Lúcio, e como que é as suas colaborações, assim, com outras instituições, na análise, nas análises? Ó, a colaboração é o seguinte, né? Nós temos equipamentos, temos aqui, nós estamos com um aluno que é muito bom, uma biotecnologia está fazendo informática agora, e ele que está na frente desses pipelines com a linguagem R, também com a parte de machine learning, né? E, bom, é importante que você tem que ter um. Travou aqui. Lúcia, você está me ouvindo? Acho que o Lúcio acabou caindo aqui.
Vamos dar uns minutinhos. Ah, voltou. Opa, voltou. Olha, nós estamos abertos à colaboração, mas o importante é isso, ter algum aluno, né, para trabalhar Uhum. sobre a nossa orientação, para coletar esses dados, analisar esses dados. Sim. Sem nenhum problema. Então, os equipamentos aqui, nós temos que utilizar esses equipamentos, né? A vida do equipamento é curta e também nós sabemos que a vida dele é mais longa quando você está utilizando ele constantemente. Temos feito muita coisa, caracterizado fungo, né? Briófitas, herbário, tá bom? Tem muita coisa sendo feita. Ah, maravilha, maravilha. É maravilha que estou trabalhando com amido. Então, Pô, quem legal. sabe? Tá? Gente, parece que não há mais perguntas. Eu gostaria de, mais uma vez, em nome da comissão organizadora, agradecer ao Lúcio, né, ao doutor Lúcio e ao doutor Alexandre, por ter aceito o nosso convite, né, e ter vindo a brilhantar aqui o nosso evento, tá? Mais uma vez, obrigado aos dois. Ok? Ok, eu que agradeço pelo convite, pela participação. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Alexandre, prazer estar contigo. Um prazeraço, Lúcio. Lara, eu não falei com você, Lara. Obrigado aí pelo convite também, pela oportunidade. Um abraço a todos aí. E é isso, gente. A gente se encontra na sexta-feira, né? Ok. Lá com a palestra. Pode falar, Eulalia. Na sexta-feira com o professor Manuel Abuso. A minha internet caiu aqui, está meio difícil, mas eu estou acompanhando pelo celular. Agradeço aos dois palestrantes que foram solícitos, atenderam e com certeza trouxeram inovações. Eu dou aula aqui na Unemate, Alexandre, um pouco relacionada à sua área, não nesse nível, né? Na verdade, estou até querendo fazer um pós-doutorado aí com você. E que chama Genética Fisiológica. E com o Lúcio também, eu acho interessante que nós temos um trabalho aqui com mandioca, Lúcio, que a gente usou infravermelho médio e a gente identificou alguns amidos diferentes nas etnovariedades de mandioca aqui. A gente usou o curto e o médio, né? Uhum. E aí identificamos que existem amidos diferentes nessas mandiocas, mas agora a ideia é saber qual, né? Então a gente chegou até isso, validando essa tecnologia também. Que aí eu vi que você comentou. Vamos conversar depois mais tarde sobre isso, então. Marcar uma hora aí. Sim. E outro que a gente tem feito aqui é usando o pilodim para densidade de madeira de pau de balsa. A gente trabalha com uma árvore aqui, que acho que você deve ter ouvido falar, que é uma madeira leve, né, madeira de balsa. E é um trabalho ainda assim bem de pré-melhoramento, mas uma das demandas aqui é a seleção de densidades leves, né? E a gente tem esse pilodim e estamos trabalhando aqui com ele para tentar, mediante a aferição, né, o ajuste desse equipamento, a gente conseguir fazer uma... Então, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Os dois palestrantes foram ótimos na minha área aqui. Obrigada aos dois. Certo, eu agradeço. Ok, gente, então vamos encerrar por hoje, né? E até sexta-feira. Grato à presença de todos. Obrigado. Abraço. Abraço a todos. Alexandre? Sim? E aí? Vai ser difícil ter plataforma aqui assim, cara? Que nada, tem dado aula nela direto, estou acostumando. Mas eu falo assim, não, eu falo plataforma de fenotipagem, né? Ah, sim. A gente mal consegue manter o plástico na caixa de agitação, entendeu? Pois é. Não. Não consegue nem trocar a cobertura, você imagina você ter uma plataforma dessa, é muito dinheiro, né? O pessoal do CIRAD, que trabalha com algodão, eles fizeram uma plataforma de baixo custo aqui. Ela dá mais trabalho, né? Porque são aquelas